Você já ouviu falar em síndrome de Burnout ou burnout? Ela ainda é muito confundida com estresse ou depressão, mas na verdade é identificada como exaustão física e emocional. Veja na reportagem de Gustavo Toledo como a síndrome pode ser evitada. Síndrome de burnout. O nome parece estranho, mas sem saber, muita gente vivencia ou já sofreu esse tipo de distúrbio psíquico. Você já ouviu falar sobre a síndrome de burnout? Não. Tem ideia do que seja? Nem tem ideia. Não, faço a mínima ideia do que seja. Pois é, muitos não sabem, mas a síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, atinge hoje cerca de 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros. Os dados são da ISMA Brasil, uma associação internacional que estuda o tratamento do estresse no mundo. O problema é sério, minha gente. A alta competitividade no mercado de trabalho, a pressão do dia a dia, a necessidade de bater metas, podem afetar a saúde física e mental do trabalhador. Entre os principais sintomas estão exaustão emocional, isolamento, mudanças de humor, baixa autoestima, lapsos de memória. Também podem estar associadas à síndrome manifestações físicas, como dores de cabeça, dores musculares, cansaço e distúrbios gastrointestinais. Essa psicóloga explica que a síndrome, recentemente classificada como doença pela Organização Mundial da Saúde, está relacionada ao trabalho e é diferente de estresse ou depressão. O estresse passa a ser, então, um antecedente. O estresse ele é um antecedente, porque ninguém aparece do dia para a noite com síndrome de burnout. O tratamento pode ser feito com a ajuda de um psicoterapeuta ou psiquiatra e, dependendo da gravidade, podem ser necessários o uso de medicamentos e licença médica. Para não chegar a esse ponto, a psicóloga mostra algumas formas de evitar a doença. Desenvolver estratégias de proteção, de promoção de saúde, como, por exemplo, retomar os hobbies que você tinha, que você gostava, que você sentia prazer. Acontece que muitas vezes, como a gente está muito embebido, né, no olho do furacão do trabalho, a gente esquece, inclusive, que nos dava prazer. Kelly sabe bem o que é chegar ao estado de esgotamento mental devido ao trabalho. Pelas fotos no celular, ela relembra a época em que era bancária. Chegou a assumir o cargo de gerente, mas com o tempo começou a adoecer. Conta que tinha insônia, pesadelos, chorava muito e não sentia mais vontade de trabalhar. Quando eu dormia um pouquinho, eu sonhava, chegava a ter pesadelos de que eu tendo reuniões ou que eu não cumpria a meta, que eu poderia ser mandada embora. Depois de 12 anos, o cansaço fez Kelly deixar o emprego no banco e mudar de vida completamente. Apesar de não ter procurado ajuda médica, ela acredita que teve síndrome de burnout. Para superar o problema, a ex-bancária trocou as contas e títulos de capitalização pela área da beleza. Hoje tem um estúdio e também atende a cliente onde ela estiver. Posso até ganhar um pouco menos, se for o caso, comparando com a segurança que eu tinha no banco, mas muito mais feliz, e isso tem muito valor. E para detalhar o assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Marcelo Lucas de Souza. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Bom, como vimos na reportagem, atinge várias categorias, né? Vimos a bancária, mas jornalistas, advogados também, ninguém está ileso, né? Bom, como proceder? Bom, a síndrome de burnout, como é conhecida, é uma doença que ela desencadeia em razão do quê? Do ofício do trabalho, né? O empregado, ele se sente na obrigação de bater metas, excesso de carga horária, isso tudo vem causando um problema muito de saúde ao empregado, né? Então, ele não consegue identificar que está doente, né? E as causas, né? Insônia, desgaste excessivo, isso gera uma desestabilidade no empregado. Mas esse trabalhador, ele precisa, em primeiro lugar, informar a empresa, até para que a empresa tenha medidas ali de precaução também. Sim. De uma atenção especial a esse trabalhador. Justamente. O que a nossa Constituição prevê, né? Que é dever das empresas reduzirem os riscos à saúde do trabalhador. E o que acontece? Essa redução, o empregado ele tem que procurar um especialista, um psicólogo ou um psiquiatra para fornecer um laudo e ele entrega ao empregador esse laudo, mediante recibo, para que a empresa tenha conhecimento que ele está passando por esse problema de saúde. É uma síndrome relativamente nova? Pois é, ela já existia. Talvez agora, com mais estudos, chegaram a essa conclusão que é uma doença ligada ao trabalho, né, na verdade. E como é que esses casos vêm chegando ao Poder Judiciário?
Olha, em muitos casos o trabalhador ele é dispensado sem justa causa, já doente. Então o trabalhador procura o Poder Judiciário por meio de um advogado e em vários casos os juízes têm entendido pela reintegração ao empregado, à empresa, porque ele está estável em razão da doença laboral, da doença do trabalho, né? Então o juiz manda reintegrar o empregado em razão dessa demissão evada desse vício, né, vamos dizer assim. O empregado, enquanto estava saudável, estava sendo útil para a empresa. Depois, né, que desencadeou um problema do trabalho, ele perde essa utilidade, enfim. O senhor falou doença do trabalhador ou doença do trabalho. Pode ser considerado como acidente de trabalho? Pois é, o Ministério do Trabalho, quando o empregado é identificado como essa doença, o empregador ele é obrigado a expedir o comunicado de acidente do trabalho. Nesse comunicado, lá vai estar descrito a questão doença laboral, que é a doença do trabalho. Então, ele procura o INSS, por meio dessa CAT, que se chama CAT, e o INSS vai marcar uma perícia. Essa perícia vai identificar se ele tem uma doença do trabalho ou acidente do trabalho ou não. Agora, é importante também, quando a gente comentou no início sobre essa informação do trabalhador à empresa, é importante documentar tudo isso, porque a empresa, numa eventual ação na justiça, ela pode alegar que ela não sabia, e de fato, muitas vezes, a empresa não sabe. Sim, né? Então, sim. Essa documentação é importante. É muito importante o empregado sempre levar o conhecimento da empresa, mas por meio de recibo, né? Entrega o atestado, pega um recibo no Recursos Humanos, por exemplo, né, e dos afastamentos dele também. Então, isso é muito importante para, inclusive, fazer parte da sua ação judicial dos documentos probantes do seu direito. E o que pode configurar uma relação abusiva por parte da empresa com o trabalhador? Hoje o WhatsApp é uma ferramenta que é usada por todo mundo, principalmente para o trabalho também. É uma ferramenta importante, mas o trabalhador, ele fora do horário de trabalho, por exemplo, jornadas excessivas, bater meta, são elementos que configuram essa síndrome? Sim. Na verdade, a gente sabe que hoje o trabalhador ele tem 2 jornadas de trabalho. Tem os trabalhadores que trabalham 6 horas diárias e os trabalhadores que trabalham até 8 horas diárias. Então, a gente tem conhecimento que tem trabalhadores que trabalham 16 horas e se estende até os finais de semana. E a questão não é só a remuneração, né? A gente tem que entender que ali também tem o ser humano, tem a questão da saúde, que isso é impagável. Então, só o pagamento das horas extraordinárias não resolve o problema do trabalhador, que isso pode levar a uma doença, né, até o resto da vida. Né? E a saúde mental impacta também na produtividade desse trabalhador. Impacta. Sim. É muito melhor que todos caminhem num diálogo e para evitar esse tipo de situação, né? Doutor Marcelo, muito obrigada pela entrevista mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde.